Você já ouviu falar sobre a profecia de Daniel capítulo 9 sobre as 70 semanas? Eu vou te explicar essas profecias de Daniel capítulo 9, as 70 semanas. Vamos lá. Capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel. Já naquela época, Daniel tinha a esperança da chegada do Messias. E a oração de Daniel veio a resposta de Deus revelando para Daniel as 70 semanas. E o que significa? Qual é o sentido desta profecia, as 70 semanas de Daniel? Vamos lá. Semana, muito das vezes, ela tem sentido, a palavra hebraico Shavua, que quer dizer semana, ela tem um sentido de ciclos. Quando se diz 70 semanas, nós podemos dizer que uma semana corresponde ao ciclo de 7 anos na profecia. E Shavua, que quer dizer semana, que é o ciclo, uma semana, o ciclo de 7 anos, esta profecia quer dizer que a promessa em que Deus, o tempo de contagem em que Deus ia restaurar Israel, restaurar Jerusalém até a chegada do Messias e a tirada do Messias. Então essa promessa tem tudo a ver com Israel, Jerusalém e o Messias. Esta profecia, ela vem dividida em 7 semanas, 62 semanas, mais uma semana, que daria 70 semanas. Está em Daniel capítulo 9, verso 24 em diante, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Ou seja, essa profecia tem tudo a ver com Jerusalém, com a reconstrução de Jerusalém, porque nesta época de Daniel, Jerusalém estava totalmente em miséria, totalmente destruída. E essa sentença se deu quando o rei Ciro reconquistou o mundo, derrotando a Babilônia e dando um decreto para que os judeus voltassem para a terra prometida. Então, esse decreto voltou-se para Jerusalém homens como Zorobabel, que era o governador, e o sumo sacerdote Josué. Eles voltaram para Jerusalém e começaram a reconstrução do templo, de Jerusalém. E a contagem da profecia, ela se dá mais ou menos no ano 455 até o ano 27 depois de Cristo. É a contagem da 69 semanas, ou seja, 7 semanas mais 62 mais uma semana. Vou te explicar essa uma semana um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Então, neste ano,
em que Ciro decretou a volta, Josué e Zorobabel começou a reconstrução de Jerusalém. 7 semanas, aproximadamente 49 anos. Ou seja, seria a reconstrução do templo, seria a reconstrução de Jerusalém. Nesse período, mais adiante, dentre essas 69 semanas, uma segunda volta de judeus voltaram para Jerusalém sobre a liderança de Esdras e alguns judeus. Depois uma terceira volta, que foi Neemias, e ali Neemias tratou da reedificação das muralhas, a reedificação dos muros de Jerusalém. Então, estas 69 semanas, ou seja, 7 mais 62 dá 69. Essas 69 semanas conta da volta de Zorobabel e o sumo sacerdote Josué até as 69 semanas, que daria 483 anos. Essa contagem seria a chegada do Messias. Seria a chegada do Messias, que tem o nome de Yeshua, ou Jesus, o Cristo bendito, em que Israel esperava, em que Israel, embora Jerusalém, embora o povo judeu não entendeu o Messias que veio de Belém, da Judéia, aquele Messias que veio, aquele Messias que é a profecia de Daniel, ou seja, o verdadeiro Messias, mas a maior parte do povo judeu não conseguiu entender que aquele Jesus, Yeshua de Belém, ele seria o verdadeiro Messias. Então essa contagem de 69 semanas daria 483 anos, que se deu-se 27 depois de Cristo, que foi a entrada triunfal de Jerusalém. Foi quando Jesus ele entrou montado numa jumenta em Jerusalém, ele se proclamou rei. Daria os 483 anos. Observação, ainda falta uma semana, que seria 7 anos. Eu ainda vou explicar o que seria esta última semana, que seria as 70 semanas, ou seja, da primeira semana até a 69, a chegada do Messias, montado numa jumenta, e ele será tirado. O que é isso, será tirado? É a profecia que ele seria crucificado, que ele seria entregue em sacrifício pela humanidade, que ele seria entregue à morte vicária de Cristo pela raça humana, por todos nós. Então, veja bem a profecia do profeta Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Somente o Messias poderia extinguir o pecado e fazer a expiação por todos nós, a trazer justiça eterna. Quem traz justiça eterna? O Messias, o Cristo, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, que é o templo, a igreja. Sabe e entende
desde a saída da ordem para restaurar. A saída da ordem para restaurar seria o decreto de Ciro, permitindo que a primeira vinda dos judeus retornando para Jerusalém, da Pérsia da Babilônia para Jerusalém, seria o decreto assinado por Ciro. A ordem para restaurar é o decreto de Ciro, para edificar Jerusalém até o Messias. 7 semanas mais 62 daria 69 semanas até o Messias. A chegada do Messias, montado em uma jumenta, e a crucificação do Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Quanta luta, quanta dificuldade Israel, Jerusalém teve até a chegada do Messias. Até a chegada do Messias, quantas invasões, quantas perseguições, quantas guerrilhas Jerusalém teve até a chegada do Messias. Verso 26. E depois das 62 semanas será tirada o Messias, a crucificação. Será tirada o Messias e o povo do príncipe que há de vir. O príncipe do povo que há de vir é o Maitreya, é o anticristo, é o homem do pecado. Ele virá, ou seja, no princípio das 70 semanas, que é a profecia de Daniel, virá o anticristo. Mas percebe-se uma coisa, das 69 semanas até as 70 semanas, há um hiato. Esse hiato é um tempo indeterminado. E esse hiato de tempo indeterminado é o período da igreja, é o período chamado graça. Qual é esse período chamado graça, esse período da igreja? É o período da tirada do Messias até a volta dele. Seria um hiato indeterminado, seria um tempo determinado, que é o período chamado graça. E nesse período chamado graça que é chamado da igreja, onde a igreja se instalou em Jerusalém, se instalou na Ásia, se instalou nas regiões da Europa, Macedônia, ali, Filipos, Tessália, na Grécia, ali na Grécia, Atenas, aquela região ali, e depois o evangelho chegou até nós da América do Sul, até nós do continente, todo mundo. É o período chamado graça. Esse período é chamado de hiato, é chamado de o período da graça, o período da igreja. E quando passar esse período, a porta fechará. Então se cumprirá as 70 semanas de Daniel, da profecia. As 70 semanas seria a última semana, que corresponde a 7 anos. Esses 7 anos seria o período da grande tribulação. 7 anos, onde 3 anos e meio será pregado um período de paz, onde muitas nações tirarão o chapéu, se curvarão à paz, se curvarão à prosperidade, se curvarão ao governo do anticristo. Passando os 3 anos e meio, será quebrado essa aliança, então se revelará o anticristo como o homem iníquo, o homem do pecado. Então entrará os 3 anos e meio da grande tribulação. Essa grande tribulação está prevista pelo profeta Daniel e está também no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse fala sobre a grande tribulação, aonde no final da grande tribulação o Senhor Jesus virá com grande glória, virá com grande glória
como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E este é o significado das 70 semanas. Eu sou o pastor Antônio, deixo aí o meu afeto, se inscreva no meu canal e dá um like aí, e fique com Deus e a paz seja convosco.